Bolsonaro mente para sua horda porque sabe que não existe espaço vazio em política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da vida do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver, manda lá nos grupos que você participa. Fazer tudo isso você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 11 de fevereiro, domingo, 15 para as 10 da manhã. E na véspera ou não de véspera, o Jair Bolsonaro deu uma entrevista à Veja, sei lá o que foi, e repetiu toda a lorota, né? Entregou o Augusto Heleno, disse que não tem nada a ver com o negócio de ABIN e tal, mas ele tem insistido numa tese que é de que vai retomar os direitos políticos dele para 2026. Não vai. Bolsonaro não terá os direitos políticos de volta para 2026. E condenado criminalmente, aí é que estica mesmo ele a inelegibilidade dele, né? Ele vai ficar inelegível por muito mais tempo. Ele não terá os direitos políticos de volta, mas também não quer passar o capital eleitoral dele para ninguém. Porque se alguém pegar esse capital eleitoral dele, tchau. Ele aí é rolete chupado de fato. Mas não há alternativa direita fora do que a gente chama de bolsonarismo. Não há. E aí, os que falam assim, Michele Bolsonaro, toda essa coisa perto dele, principalmente a Michele, né? Porque tem uma imagem muito vinculada ao do Jair. Mas dentro do espectro político-ideológico que a gente identifica como direita, não há uma alternativa ao que a gente chama de bolsonarismo, não tem. E culpa disso é do PSDB, que sempre foi outro polo da polarização política eleitoral no Brasil, desde a redemocratização. Exceto na primeira eleição ali, em 89, mas depois foi só PT e PSDB. Era essa a polarização que se tinha até 2018. O PSDB iniciou esse discurso de ódio contra a esquerda, contra o PT, etc. Quem não se lembra da campanha do José Serra contra Dilma Rousseff? Em 2010, em que circulou, tinha muito e-mail na época, não precisava muito e-mail para isso, tinha nos e-mails uma foto da Dilma, da secretária de Estado lá no Rio Grande do Sul, enfim. Aí tinha um fuzil colado toscamente do lado, assim, dava para ver o recorte na borda. Começou ali. Na campanha, naquela eleição, e a partir dali, fazia campanha para Dilma na rua e vinham os saudosos da ditadura, as viúvas da ditadura, ficar falando guerrilheira, todas essas coisas. O PSDB plantou essa semente, essa ideia desse ódio. E aderiu ao golpismo. Ao aderir ao golpismo, o PSDB se arruinou e essa extrema-direita passou a ocupar o lugar. Quando o PSDB passa a adotar um discurso mais virulento, essa paranoia, misturar religião na campanha eleitoral, etc. Todo o molde que a gente tem hoje do bolsonarismo, o PSDB foi perdendo espaço e não conseguiu projetar uma outra liderança eleitoralmente viável em nível nacional. Né? Então a extrema-direita ocupou. No centrão, no que a gente chama de centrão, não há nomes viáveis para a presidência da República. Não tem nenhuma liderança nacional do centrão, de fato, eleitoralmente viável. O Arthur Lira, por exemplo, que tem esse destaque todo, ele tem pelas circunstâncias intracorpores do Congresso Nacional. Mas para fora, ele não tem esse clamor, essa coisa toda. Inclusive saiu uma pesquisa de popularidade e a dele lá embaixo, né? Então não tem. E eu acho que nem interesse os políticos do Centrão possuem em ter nome viável para a disputa de presidência da República. Por isso a tese do semipresencialismo aí. Os caras hipertrofiando o poder do parlamento para usurpar poder, diminuir poder do poder executivo. Porque no parlamento eles dominam, eles elegem mais parlamentares, eles jogam o jogo das menores
As grandes cidades, eles conseguem jogar o jogo ali. O Lula, em 2022, ao compor com setores da direita tradicional, além da questão da frente ampla, ele dá uma chance para que esse setor volte à cena eleitoral do país. Ele está dando uma chance. Não é à toa que a Simone Tebet, que foi a terceira colocada, certo, bem distantes, né? Lula e Bolsonaro tiveram cerca de 90% dos votos. Como eu cansei de repetir aqui no primeiro turno das eleições, a eleição de 2022 era uma eleição com 2 segundos turnos no máximo, mas deu uma chance a ela. Compõe com os caras aqui, para dar uma chance deles se reorganizarem, formular um discurso, uma tática, mas as lideranças dessa coisa, dessa direita tradicional, eles não sabem como fazer isso. Há uma dúvida de como fazer isso, de como entrar nesse discurso e voltar a se colocar como uma alternativa à direita no lugar da extrema-direita. Se eles batem no Lula, eles acabam aderindo, se misturando, mesmo sem querer, ao que a gente chama de bolsonarismo. E no oposto, não sabem como se destacar na base, se diferenciar. Nós estamos aqui, mas nós somos aqui, não somos tão igual. É difícil fazer isso. O Aécio Neves tinha tudo para ser essa nova liderança da direita tradicional no país, no pós-Fernando Henrique, no pós-FHC. Mas ele pegou essa chance que ele teve e jogou na lata do lixo. De todos os candidatos do PSDB pós-FHC, o Serra, o Alckmin e o Aécio, né, que são os três, ele era com mais perfil para ser nome nacional. Era jovem, tinha bom discurso, governador de Minas Gerais, era articulado, aparentemente bastante amplo para o que se permitia na época. Tem entrevistas na internet aí ele elogiando Lula e tal, não sei o quê. Ele tinha tudo para ser isso, mas o fato dele ser um playboyzinho mimado, um menino mimadão, arruinou a chance que ele teve. Porque se ele tivesse aceitado a derrota em 2014 e não viesse com besteira de urna, porque ele levantou essa bola em 2014, se ele presidiu o PSDB, se ele não deixasse o PSDB aderir ao golpe, que foi ele que fez, né, que puxou isso em 2016, se não colocasse os tucanos na base golpista do Michel Temer, talvez, certeza a gente nunca vai ter, porque não existe contra fato, fato é fato e acabou. Talvez ainda existisse algo de PSDB no cenário eleitoral brasileiro. E talvez fosse o Aécio Neves a persona desse campo político, desse espectro político-ideológico do país. Mas não existe espaço para fazer política, assim como na natureza. Os caras inflaram o discurso, misturaram questões religiosas, todo esse tipo de coisa, inflaram o golpismo e não conseguiram acompanhar. Esticaram tanto a corda para o ódio à política, à esquerda, ao PT e ao Lula, que o que veio no lugar foi outra coisa. Foi outra coisa. Apostaram tanto no golpismo da Lava Jato que criou uma sensação de que toda a política tem que acabar com toda a política. E aí a figura que conseguiu ser apresentada como um outsider disso tudo, apesar de ter 30 anos de Congresso Nacional, foi o Biruliro Mor. Aí agora, a direita que é viavelmente eleitoral é a extrema-direita. E ela deve ficar aí uns 20 anos ainda, independente da iminente prisão de Bolsonaro. Independente. Bolsonaro inelegível, preso, etc., não importa. Outro nome vai ocupar esse lugar. E é por isso que o Bolsonaro mente para a sua horda com a expectativa de ser candidato em 2026. Não será. Não será. Mesmo que tenha uma decisão monocrática, ela cai. Ela vai cair. Ele não vai ser candidato em 2026. Ele não será candidato em 2026. E como ele não quer passar o bastão para outro, dizer assim, não, eu não sou, sei lá, vai Michele, ou vai Valdemar, vai qualquer um desses. Ele não quer passar porque se essa outra figura pegar o capital político para si, ele acabou. Ele, indivíduo, acabou eleitoralmente, politicamente. Acabou, porque ele não vai ter mais. Agora já é outra figura. E se for uma figura que tem mais habilidade, consegue dizer as coisas que ele diz com uma outra forma, consegue dialogar melhor, aí é que acabou mesmo, porque aí a política como um todo não tratará como um pária.
que é isso que a gente está vendo acontecer, né? A política, no geral, começa a tratar os bolsonaristas como pária. Ninguém quer estar perto desses caras, porque eles viraram chave de cadeia. Então ninguém quer estar perto deles. Essa horda, inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, aqui e acolá, tem compartilhado uns cards falando em guerra civil com a prisão do Bolsonaro. Que particularmente eu acho que Bolsonaro só será preso após o trânsito em julgado. As investigações, o inquérito, essas coisas todas de golpe, etc., deve acabar lá para julho, aí vai iniciar julgamento, etc. Ele não será preso antes do trânsito em julgado. Eu não aposto nisso. Pode acontecer? Pode. Pode até acontecer agora. Eu estou gravando esse vídeo e, como eu não estou vendo, não estou acessando a internet nesse momento, pode acontecer. Mas eu não aposto nisso. Eu aposto só após o trânsito em julgado. Até para ficar bastante nítido a quem quer que seja, ou quem quer que tenha dois neurônios, que há uma diferença do processo dele, da forma em relação à do Lula, que o Bolsonaro não está sendo perseguido coisíssima nenhuma, tá aí, todo o processo está correndo, ele está em liberdade, ele está aí, apenas pela questão eleitoral, ele está inelegível. Mas, por exemplo, neste momento ele pode fazer campanha para qualquer candidato, ele pode pedir voto, pode ir para a comícia, pode fazer o que ele quiser, ele não pode ser candidato. Então, não tem perseguição de nada, nenhuma. O Lula, só para a gente lembrar, foi proibido de ir a velório de parentes, quase não vai para o do neto, enfim. É evidente também que essa coisa de guerra civil que esses babacas ficam soltando aí, não vai ter, evidentemente, mas vai ter alguma mobilização aqui ou lá, mas nem de longe o que essas mensagens fazem parecer, nem de longe. Basta primeiro a gente ver a queda de mobilização de rua dos biruleiros, que caiu bastante do que a gente tinha antes, mas tem outra questão importante aí. Quem é que vai pagar por isso? Esse tipo de coisa custa dinheiro. Os financiadores dos acampamentos golpistas na porta dos quartéis estão todos sendo investigados, presos e condenados. Quem é que tem grana que vai ter coragem de ficar se metendo com essa gente agora? Fica a pergunta. Pode ser até que tenha, mas fica a pergunta. A direita tradicional precisa se reinventar, elevar o debate político, econômico para os eleitores conservadores e dar a eles uma alternativa eleitoral viável. Ou seja, precisa ter um novo PSDB aí. Eu estou fazendo esse paralelo, mas não necessariamente. Não precisa ter um novo PSDB aí. Senão, o que a gente tinha dessa direita aí vai ser apenas uma lembrança em livros de história. Somente. Teve um tempo que a direita era comida de talher, digamos assim. Não defendia o extermínio dos outros e tal, esse tipo de coisa. Ficar no livro de história. E aí é por isso que Bolsonaro mente. Porque ele sabe que a única coisa que ele tem nesse momento é a viabilidade eleitoral dele. Então ele não quer transferir para ninguém, porque é a tábua de salvação dele. Tirando isso, ele não serve para nada, ele é só um velho com o bucho quebrado, que parece que engoliu o Homer Simpson.